Obrigado, presidente. Quero, em nome da dona Corina, saudar todas as mulheres aqui presentes no nosso plenário e as vereadoras. Bom, eu quero falar alguns assuntos, e que bom que vocês estarão na Festa da Uva, as mulheres, né? E eu faço uma avaliação, presidente, que é uma das melhores festas da uva que eu já participei. Tá? Eu vejo que não é aquele camelô que se sempre teve, o tradicional camelô, que as pessoas entravam já no camelô, né? Que se tu quiser ir no camelô, tu vai aqui no camelódromo que tem, vai no centro, no calçadão ali, que tu vai ver o camelô ao ar livre, né? E a festa da uva está realmente representando a sua essência. Tu inicia já com aqueles cachos de uva na entrada, né, te recepcionando, por diversos momentos tem as uvas te acolhendo, né? E várias histórias também, aquela sacada ali de quem fez sobre a questão do desenvolvimento de Caxias do Sul também, através dos tecidos, aquele espaço da moda, né? E o que mostrando o Caxias tem de melhor também no decorrer do percurso, deixando o camelô lá para o último, quando já está cansado, daí tu já nem quer mais os camelô, né? Então, a estação da cerveja também, os distritos... mas o que eu mais gostei de todos foi que foi pensado as crianças. Então, o projeto TET, né, liderado pela Caliandra Troian, e eu quero parabenizar todos que pensaram no espaço TET. Eu tenho ido todos os dias nos pavilhões da Festa da Uva para levar minha filha. Ela quer sair da escolinha e quer ir lá naquele espaço. Para mim, o melhor momento de Festas da Uva que eu pude vivenciar foi este ano. Talvez pode ter alguns defeitos, algumas coisas, mas eu seria incapaz de pensar e planejar algo tão bom que nem essa Festa da Uva. E por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa nas crianças, tu já acolhe as crianças para participar desde cedo na Festa da Uva. A escolinha da minha filha está trabalhando essa semana sobre a Festa da Uva, com reciclados, com caixa do ovo lá, eles estão fazendo caixinho de uva, com as tampinhas da garrafa estão fazendo a Festa da Uva. Então, as crianças se envolvendo. Elas te dizem assim, papai, vamos na Festa da Uva amanhã? Vamos na Festa da Uva? Então, que bom. E eu digo, filha, eu não quero comer uva. Não, papai, mas eu estou aqui na Festa da Uva, eu quero comer uva. Então, que bom que estão acolhendo nossas crianças, incentivando as nossas crianças a participar desse momento, desde a infância, né, vivenciar o que a gente tem de melhor na nossa região, incentivando elas também a cultura. Ontem a Orquídea está fazendo, né, patrocinando lá aquele espaço TET, teve culinária, música, teatro, enfim, parabéns aos organizadores da Festa da Uva. Olha, eu não sei nem como começa a organizar, porque aquilo ali é um verdadeiro quebra-cabeça. Mas é fácil de organizar quando é aquele camelô lá, né? Que tem de tudo, desde o ralador, massageador e tudo. Mas agora foi pensado a essência da Festa da Uva. Então, que bom, começa a história, começa aquilo que a gente tem de melhor para depois pensar na questão do comércio. Então, por isso que eu faço a minha avaliação, que desde que eu me conheço por gente de Festa da Uva, para mim é o melhor momento que a gente está vivendo. Na simplicidade, mas o melhor momento. Isso é a parte, vereador. Obrigada, vereador Rafael. Aqui eu quero salientar também, né, e convidar toda a comunidade. O senhor também assistiu o espetáculo Som e Luz. A retomada desse espetáculo foi sensacional. Muito bacana. Para quem ainda não acompanhou, a gente faz esse convite para que acompanhe. Também os desfiles estão incríveis, né? E essa possibilidade desse contato com as crianças, com os idosos, esse carinho que as pessoas recebem, é muito importante. Eu tenho certeza, vereador Rafael, que daqui a pouco ela já se imagina nesse trio, como princesa ou como rainha, e vai cultivando isso, né? Nossos valores, nossas raízes, e por isso é tão importante, né? Parabéns realmente a toda a organização da Festa da Uva, está belíssimo. Lembrando que a Câmara de Vereadores tem um stand lá, então passem, conversem com as pessoas que estão lá. É muito bom esse carinho que a gente vem recebendo e a festa realmente está de parabéns. Obrigado. Vereadora Rose, porque eu vou entrar em outro assunto. Eu queria rapidamente dar uma sugestão. Eu acho que o desfile, que está muito bonito, deveria ter uma narrativa, porque muita gente pediu, não só no início. Eu acho que isso é para melhorar ainda mais a nossa festa. E que as escolas de educação infantil
terceirizadas pelo município. Também tem a uva, no dia que ia ter uva, e que foi trabalhado com as crianças sobre a festa da uva e foi substituída a uva pela maçã. Então, acho que é uma sugestão importante para a SMED. Obrigada. Sério? Desculpa. Bom, eu... Desculpa, gente. Eu quero dizer que semana que vem nós recebemos um chamado do Frei Jaime Bétega, né, eu e o vereador Lucas, e fomos incluídos no grupo com representantes da FAS, da comunidade, né, porque o Frei Jaime, ele gosta de assumir tarefas, né, tarefas em benefício ao próprio, estender a mão para as pessoas que mais precisam. E então nós somos, eu já por outras vezes eu estive lá em Brasília conversando no Ministério dos Direitos Humanos, com o Diretor Nacional de Políticas para as Pessoas em Situação de Rua, e agora então nós teremos uma reunião semana que vem agendado através da deputada Denise Pessoa, novamente com o Ministério, porque o município achou um espaço, então encontrou um espaço favorável à construção. E tem empresários, a comunidade está abraçando, né, essa ideia para a construção desse espaço para as pessoas em situação de rua. Mas nós não iremos só por isso, nós iremos também para tentar resgatar uma verba de 10 milhões de reais na saúde, num hospital aí, que parece que o município se recusou de receber. Eram 13 milhões e só repassou 3 milhões. Então nós iremos também buscar esse recurso. O Geraldo do Hospital Virvi Ramos, nosso diretor, também estará indo a Brasília na próxima semana buscar recursos com agenda no Ministério da Saúde, nós estaremos aproveitando. Mas eu quero fazer um chamamento, e como é público para nós, eu quero fazer essa cobrança pública de um áudio que o Frei Jaime tem cobrado nós. Eu quero compartilhar com todos os vereadores, Tati, a senhora enquanto líder do governo, o vereador Fiuza, que se a gente pudesse dar celeridade. Porque se a gente for para Brasília e não tiver isso que o Frei Jaime está pedindo, essa nossa viagem só vai ser custo. Não adianta a gente ir lá buscar garantir recursos para Caxias, mas se a gente não tiver esse básico aportando para a Câmara de Vereadores, a nossa viagem foi só em vão. Comprei do Cassina, lá na prefeitura. Quanto ao hoje mesmo, eu comprei do Cassina, lá na prefeitura, porque nós precisamos da medição para fazer o projeto. E junto com a medição, então, o processo de cedência. E já falei com a vice Paula também, sempre a gente esbarra na dificuldade deles agilizarem. Eu caminhei isso faz dias e ninguém deu ao avanço. A mesma coisa aconteceu quando da cedência do terreno, isto é, da localização do terreno. Eu tive que ser bem firme na virada do ano e dizer, olha, eu não acredito que a gente queira fazer alguma coisa para a cidade e a prefeitura não ajuda a localizar, então. Então, o que eu estou precisando agora? Que o Cassina, né, que é da área dele, faça acontecer a medição, a topografia. Com a topografia, nós temos como fazer o projeto e, automaticamente, com o projeto, tem a cedência daí. Tem a cedência, né? Mas isso vai ter que acontecer. Então esse áudio aqui do Frei Jaime, nós conversando, porque nós estamos num grupo de trabalho e todo ele voluntário, inclusive as pessoas, os arquitetos querendo fazer, a comunidade envolvida, desde dezembro, desde o Natal ali, o Frei Jaime está pedindo para o governo, falou com a vice-prefeita Paula Iores, porque precisa, da mesma forma do Recanto da Compaixão, nós precisamos aprovar a cedência desse espaço para que a gente comece a iniciar essa construção. Né? E ali perto do São Vicente, por ali naquela região, né, onde tem pessoas em extrema vulnerabilidade, pessoas que a gente pode estar trabalhando com cursos, né, bem na área da saúde, dos hospitais, da rodoviária, porque a nossa região de Caxias, ela é uma cidade de passagem, né, de muitas pessoas que vêm trabalhar aqui e acabam ficando na rua uma semana, 2. Então, a gente quer centralizar no espaço, né, para que essas pessoas possam ter dignidade e poder avançar. Sua parte. Obrigado, vereador Rafael. Sim, uma missão importante e acho que um detalhe nesse espaço também. Além de ter uma hospedagem solidária, é um tema que nós levantamos aí no mandato, a retomada de um restaurante popular efetivo, em que as pessoas possam acessar na região central da cidade, toda a população possa ir lá, sentar e acessar, né, o seu almoço de forma adequada. Então, dentro dessa luta está inserido o restaurante popular e, então, vamos lá
em busca desses recursos para garantir, né, um restaurante popular e uma hospedagem solidária, adequada e humanizada para a população, nesse caso, em situação de rua. Só para concluir, então, presidente, eu faço esse apelo, Tati e Fiuza, se a gente conseguir agilizar, porque é uma simples autorização da Câmara, como foi feito no Recanto da Compaixão, mas a gente precisa desse estudo técnico para que a gente possa viabilizar o quanto antes, né, esses recursos que nós queremos empenhar nesse projeto que muitas mãos abraçaram. Obrigado.